Sabe, querido, os nossos cultos não têm sido mais os mesmos. É tão lindo o que Cristo tem feito no meio de nós. Não é porque estamos dentro da casa do Senhor, mas há momentos tão específicos e ímpares em que Deus particularmente, Ele usa dias, Ele usa horas, Ele usa datas para poder falar conosco particularmente, para poder mexer conosco. E eu estava lendo essa palavra hoje pela manhã, palavra que fala sobre libertação, sobre restauração, palavra que fala sobre milagres. E todas essas palavras, todas essas passagens e esses momentos foram momentos em que Jesus se fazia presente. Eram momentos em que Jesus, o Filho de Deus, Ele estava presente. E eu estava ali adorando a Deus e alguns louvores falavam sobre isso, da presença de Cristo. E a palavra de Deus também fala que onde Jesus está, a abundância de vinho. Onde Jesus está, a abundância do pão da vida. Sabe, quando Jesus está na casa, há milagres, há cura. Sabe, irmão, não quero ficar na dúvida, mas algo diferente aconteceu nesse momento em que Jesus está na casa. Sabe, deixa eu te dizer algo, Jesus, Ele te ama. Não importa a dor que você esteja sentindo, não importa o momento que você esteja passando, Jesus, Ele te ama. Ele não está importado com o que está à sua volta, Ele está se importando com você. Não são as circunstâncias que estão ao redor, não são os momentos de tribulação que momentaneamente estão te cercando nesse momento. Ele só quer te dizer: ei, querido, eu estou aqui, eu estou na casa, e onde eu estou, a abundância, a cura, a libertação, a salvação. E se você quiser ter acesso a Ele, Ele vai estar aqui. É só você chamar por Ele, é só você tocar nele, é só você deixar Ele ter acesso a você. Sabe, nós somos os filhinhos do Pai. Nós somos as filhinhas do Papai. Nessa noite Jesus vai tirar todo o fardo dos seus ombros. Sabe, não importa de que forma que olham para você, Jesus te olha diferente. Jesus, Ele te vê diferente. Não importa a roupa que você viste, não importa o estado que você está, o que importa é que você carregue da forma como você quer tocar nele, porque dependendo da forma como você tocar nele, Ele vai olhar para você e vai te dizer: olha, a tua fé te sarou, a tua fé te salvou. Jesus Cristo, Ele quer fazer isso conosco. A palavra de Deus no livro de Lucas. Ai, Jesus. Capítulo 9. Essa passagem tão conhecida, mas como mexeu comigo quando eu fui orar a Deus e pedir a Deus discernimento acerca de uma palavra para poder estar ministrando nessa quarta-feira. Como Jesus Cristo e você é importante quando você está com Ele, você está caminhando com Ele. Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão com o nome de Jairo, e que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se
aos seus pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha, uma única filha, de quase 12 anos, e que estava à morte. E indo ele, o apertava a multidão. 49. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, repreendê-los, dizendo: ei, não temas, crê somente. Ei, não temas, crê somente. Ei, não temas, crê somente. E será salva. E entrando em casa, e ninguém deixou entrar, senão Pedro e Tiago e a João, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam a ele, dizendo: não choreis, não está morta, mas dorme. E riu-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, chamou-o, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. E logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e lhe mandou que ninguém a dissera o que havia sucedido. Quando se trata do milagre de Deus, se trata de algo especial na palavra de Deus. Jesus Cristo estava saindo da Galileia, meu irmão. Ele vinha em direção a Cafarnaum e vinha até chegar a Jaro. Houve alguns milagres, e eu quero compartilhar um pouco disso com você, porque lá atrás, quando Jesus estava atravessando o mar e chegou na Galileia, ali houve um primeiro milagre, em que Jesus Cristo encontrou um endemoniado de Gadara. E eu quero dizer algo para você, que a transformação que Jesus faz na nossa vida, e todos os milagres foram para edificar o nome do nosso Deus. Assim é a transformação que Ele faz em nós. Aquele endemoniado de Gadareno, ele teve a vida transformada, ele foi liberto. E ele foi um grande instrumento na mão de Deus, para que o nome de Deus fosse glorificado. Jesus Cristo salvou, tirou os demônios daquele homem, daquele jovem, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Ainda na trajetória, até chegar a Jaro, quando a multidão ainda o cercava, uma mulher tocou um Jesus diferente. Uma mulher que estava sofrendo há anos com a sua enfermidade. E Jesus Cristo recebeu um toque diferenciado daquela mulher. Aquela mulher não era pela forma física que ela tocava em Jesus que chamou a atenção de Jesus. Era aquilo que ela carregava dentro dela. Talvez a gente quer encontrar Jesus e ora a Deus pedindo uma resposta de Deus acerca de algo. Sabe, oramos a Jesus Cristo que vem intervir a nosso favor através da sua graça. Mas nós chegamos de uma forma em que não chamamos a atenção de Deus, que não chegamos até Jesus Cristo de uma forma em que não alcançamos tal ponto acerca de Deus olhar para nós, Jesus Cristo, através da sua graça, olhar para nós, para que aquilo que momentaneamente estejamos sofrendo venha a ser sanado, venha a ser sarado. Mas Jesus Cristo não quer nada mais acerca do que a gente possa tocar de uma forma diferente. A única coisa que Jesus Cristo quer é que a gente chegue até Ele de uma forma diferente. Mas é numa forma diferente em que eu preciso ser totalmente fora da realidade desse mundo. Não, Ele quer a sinceridade dentro de nós. O que aquela mulher tinha? Ela não tinha nada. Na verdade, o que ela tinha era dor e pranto e sofrimento. Nem bens materiais ela tinha.
mas uma multidão cercava Jesus Cristo. Talvez você olhe a Deus e fala com Jesus Cristo: olha, Jesus, sabe, Deus não está me ouvindo porque eu não consigo ouvir a voz dele. Não, meu irmão, se você verdadeiramente, você se despide de tudo que você tem, e você permitir que Jesus Cristo entre na tua casa, Deus, Ele vai ouvir a sua oração. Não é nada, seja simples. Aquela mulher não tinha nada. Para que a vida dela fosse transformada, para que a vida dela seja reestruturada, para que o recomeço de Deus chegasse na vida dela, a única coisa que ela precisou é ter uma atitude sincera diante de Deus. Sabe, Jesus Cristo, Ele quer usar os seus na simplicidade dEle. Sabe, o recomeçar de Deus vem sobre a nossa vida quando nós verdadeiramente o deixamos à disposição para que Cristo transforme a nossa vida, e assim a gente possa ter um recomeço em Deus. Quando eu estava lendo essa passagem, sabe, eu estava comentando em casa essa semana, graças a Deus, um dos últimos momentos de sofrimento da minha vida, eu estava em casa na madrugada sem luz, sem alimentação, luz e ao efeito de drogas. Eu não sei o que eu comentei essa semana, mas eu comentei em casa. E o que eu tinha para poder chamar a atenção de Deus para que o recomeço dele viesse até a mim? Para que a transformação dele viesse até a mim, para que o milagre dele. Eu não tinha nada. Eu estava sujo, eu estava cheio de pecados, não tinha ninguém à nossa volta, tinha escuridão no duplo sentido, porque eu estava com luz emprestada, eu não tinha o que comer, eu estava sofrendo, deprimido. Aí você pode pensar e olhar assim, sabe, Jesus Cristo, Ele não vai olhar para mim porque eu não tenho direito a que Deus ouça a minha oração. Sabe, isso é um engodo do inimigo, é um engodo de Satanás sobre as nossas vidas. Porque se fosse olhar para o merecimento, eu nem estaria aqui nessa noite compartilhando com vocês. Sabe, e eu cheguei, me ajoelhei no meu sofá, de madrugada, eu não sabia que horas que era, eu estava pernoitado. E escute, eu estava sob efeito de drogas. E do fundo da minha alma eu clamei: Senhor, eu não aguento mais. Cara, eu tenho certeza absoluta que o Senhor Jesus apanhou esse pedido e levou para Deus. A partir dali houve um recomeço. Claro que não aconteceu de um dia para o outro. Claro que não aconteceu no estalar de dedo, porque todo recomeço ele tem um processo. Toda reconstrução ela é gerada um processo. Mas é tão gostoso quando a gente começa esse processo em Deus. É tão maravilhoso quando a gente verdadeiramente se dispõe a estar na obediência do Senhor, para que as coisas aconteçam da forma como Ele quer. A prova disso é que na outra semana, naquela semana, sabe, o Espírito Santo de Deus, ele começou a me visitar, e o próprio Jesus Cristo chegou a enviar homens. Nessa mesma semana, uma pessoa, não sei quem que conhece aqui o Gilmar, que conserta relógio ali no Ponto Chique. O cara nunca tinha ido na minha casa, o camarada não sabia onde eu morava. Ele chegou lá de supetão, eu estava em casa, no entardecer. Ele falou assim: varão, Deus me mandou vir aqui e falar para você que a sua família vai ser reestruturada, a sua vida vai ter um recomeço. Sabe, eu estou te dando esses exemplos para que você possa ver a forma como nós devemos chegar a Deus. Solicitar algo a Jesus Cristo, sabe? Pedir que a graça de Jesus venha sobre nós. Logo depois que essa pessoa chegou na minha casa e trouxe esse recado de Deus para a minha vida, claro, evidentemente, eu não tinha perspectiva nenhuma do recomeço, família destruída, não tinha casa, não tinha nada, não tinha trabalho. Evidentemente que uma semente do Senhor Jesus Cristo chegou ali e as coisas começaram a mudar. Logo depois outra sementinha chegou, que chegou uma cartinha lá debaixo da casa. Eu lembro dessa cartinha, botando Verônica Aguiar. Eu falei assim: Jesus, muito obrigado. Sabe, esses dias eu estava vendo acerca de
Foi um videozinho japonês que eles cuidavam muito de vasos, né? E vasos muito valiosos, vasos muito, sabe, muito bem elaborados, porque os chineses acho que gostam desse negócio. E logo depois, no finalzinho de uma mensagem ou de um vídeo, havia um vaso quebrado. E esses vasos, segundo lá o que dizia, eles eram reconstruídos com fios de ouro, né? E no final o vídeo diz assim, que os vasos quebrados eram mais valiosos do que aqueles que estavam inteiros, porque as marcas que ele tinha tornavam eles mais valiosos. Sabe, essa marca que você tem, seja qual for, meu irmão, quando Jesus chegou até você e te deu um recomeço, talvez, sabe, você não parou no meio do caminho, mas você iniciou. E quando você iniciou, houve um recomeço, porque você não reconhecia Jesus. Então você passou a conhecer a Jesus. Então a partir dali, não era uma vida antes, era uma vida nova. Então há um recomeço. E as marcas que você tem até hoje, essas marcas são muito mais valiosas do que quando você estava inteiro. Porque essas marcas demonstram a você que Deus te restaurou, que Deus está com você até o presente momento. Que Deus te torna muito valioso porque você olha para ela, é uma cicatriz que você toca e não tem dor, meu irmão. Você olha, a única coisa que tem, aqui tem um testemunho para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui é uma marca de um recomeço em Deus, em que a glória do Senhor superabundou o pecado, porque assim diz a palavra dele, onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E nós estamos experimentando a graça do Senhor, diariamente, dia após dia, em casa, no trabalho, na igreja, na rua. Experimentamos isso, sabe por quê? Nós estamos aqui, vivos, sendo testemunhas vivas do Senhor. Você é eleito dele, você é escolhido dele. Para nós há um recomeço. Sabe, há um recomeço para aquele que está lá fora. Há um recomeço para aquele que está precisando, sabe, de ser reemendado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra. Não há diferença do amor de Deus, do olhar de Deus entre nós e aquele que está sofrendo lá fora. Na verdade, um olhar de graça para ele, sabe, eu creio que o Espírito Santo fica, sabe, regozijando e pedindo para que uma alma volte para Jesus Cristo, e assim o olhar de Deus tenha mais valor, e assim a graça do Senhor Jesus Cristo tenha mais força em nós. Essa mulher, também que foi sarada, também que foi curada pelo poder de Deus, até hoje nós falamos dela, por isso que nós estamos lendo. Aquele sofrimento, aquela vida que ela tinha, ela passou a ter uma vida nova, porque Jesus Cristo, através do poder dele e do milagre, fez aquela mulher ter uma nova vida, uma vida de recomeço. E que esse recomeço serve de exemplo para nós até hoje. Não conta mais nada depois, mas eu creio que, sabe, por onde ela ia, todo mundo conhecia aquela mulher, porque não chegava nem perto. Esse dia eu estava falando com a Célia, que eu até esqueci de falar com o senhor, meu apóstolo. Eu estive lá em Lodebar essa semana. E, cara, que experiência. Uau. Sabe, eu lembrei de quando, lá é uma rua, contando pro Cabral. Falei, pô, pastor Cabral, te vi lá também em Lodebar. Eu chegava, e lá era uma escada que era tipo um corredor. E eu chegava das minhas andanças cheio de pecado, e meus tios, minhas tias, meus primos ficavam sentados assim, mais ou menos umas 8, 10 pessoas. Quando eu apontava lá na frente, quando a Genô estava chegando, saía um para cada lado. Eu lembrei dessa mulher com uma lepra, né? Essa mulher era impura, as pessoas tinham cuidado de ter de contato com ela. Sabe, aquilo que o Espírito Santo traz à tua memória, nada em vão. Há algo da parte de Deus nisso. E eu me lembrei, sabe, dessa passagem, meu apóstolo. Eu lembrei de quando o senhor foi me buscar com o pastor Cabral. Porque passa um filme na nossa cabeça, irmão. Um recomeço, uma reconstrução. As pessoas que Deus usa, sabe?
Aquilo que Deus faz tem um propósito, meu irmão. O recomeço tem um propósito em Deus. De eu chegar na casa da minha família hoje, quando nós estivemos lá, foi eu e minha esposa, e te tratar como você fosse... É lógico que passa, mas nada disso tem importância própria a não ser glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu falei assim, sabe, tia, sabe o que está acontecendo isso? É porque lá atrás houve uma promessa, aqui nessa escada, naquela escada que tu desceu, eu falei com o Senhor sobre isso. A minha avó lançou uma promessa sobre a minha vida, e toda promessa também passa por um processo, mediante as suas atitudes. O meu processo foi desse jeito, porque as minhas atitudes foram erradas. Talvez a sua não seja, porque a sua atitude é correta, não teve a mesma atitude que eu. Eu reconheço que eu errei muito, eu reconheço que eu pequei muito, que eu tomei muitas atitudes erradas. Mas a promessa e os propósitos de Deus continuaram firmes, até eu me posicionar em Deus. Até verdadeiramente eu fazer o caminho que Deus queria que eu fizesse a Ele. E eu lembrei a minha tia dessa promessa. Eu falei assim, tia, há muito tempo atrás houve uma promessa aqui nessa escada. E hoje essa promessa do Senhor se cumpre. E eu falei assim, o único intuito que tem nisso é o nome do Senhor ser glorificado. Meus primos estão aí, todo mundo perdido, na bebida, na bagunça. Um presbítero, um tio meu, sem igreja, sabe? E eu falei, olha, não perca tempo. Eu falei, tio, o senhor sabe que eu perdi muito tempo fora da presença do Senhor. E a misericórdia, a graça do Senhor veio sobre a minha vida. E eu não desejo para ninguém, quanto mais ao Senhor, aquilo que eu passei. Mas se for para um propósito de Deus, o Senhor vai voltar. E o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Sabe, meus irmãos, há um recomeço. E nisso, para que outras pessoas também sejam alcançadas pelo milagre e o poder de Deus. Sabe, sobre essa passagem de Lucas, a filha de Jairo, ela alcançou um milagre porque Jairo entendeu que tinha que caminhar com Jesus Cristo. Mesmo que as palavras foram contrárias, mesmo que caçoarem de você, mesmo que disserem que, olha, o teu milagre já morreu, sabe, aquilo que você tem de precioso não tem mais volta. Talvez alguém esteja dizendo isso para você, ou alguma situação você mesmo vê, e não tem como ressuscitar, não tem como trazer de volta. Sabe, eu digo para você que tem sim. Esse exemplo na palavra do Senhor, um exemplo vivo para nós, em que Jairo, ele caminhou com Jesus Cristo, sabe, em meio àquela multidão, sabe, Jesus Cristo deu uma palavra para ele, eu tenho certeza absoluta, sabe, que Deus falou algo no seu coração acerca daquilo que você hoje acha que não tem mais jeito, sabe, eu creio que Deus falou no seu coração dizendo, olha, não temas, creia somente, não temas, então somente creia. E aquilo que você acha que não tem mais jeito, meu irmão, que seja na tua casa, que seja no seu negócio, que seja na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, tem sim. Caminhe com Jesus Cristo, convide a Ele a entrar na sua casa. Sabe, quando eu estava naquela madrugada daquele jeito, sabe, eu convidei, eu pedi ao Senhor, Senhor, venha sobre a minha vida agora. Ali houve um pedido para que Jesus Cristo entrasse na minha casa, e até hoje Ele está, em meias dificuldades, em meias situações adversas, até hoje Ele está, sabe, não somente dentro da casa, mas dentro de nós, porque entendemos o que a palavra do Senhor diz, que nós somos portadores da glória do Senhor, que nós somos, ó Deus, condutores do milagre do Senhor. Sabe, eu creio que Jairo foi um desses. Sabendo que Jesus Cristo estava ali, ele caminhou até a sua casa. Ele foi caminhando, meu irmão, sem se importar com a multidão, sem se importar com as palavras contrárias, sem se importar o que diziam, que a filha dele já era, que não tinha mais volta. Não permita
que outras vozes sejam maiores daquilo que Jesus Cristo já te prometeu. Não permita, meu irmão. Não dê de graça aquilo que custou caro para mim e para você, através de Jesus Cristo, um alto preço pago na cruz. Aquele que derramou sangue no madeiro para mim e por você. Sabe, o recomeço em Deus é algo maravilhoso, em que Deus ele vai usar a sua vida, vai usar a minha vida. Aquilo que a gente faz quando nós buscamos a Deus, aquilo que a gente faz quando nós caminhamos com Deus, é ser portador de milagre para outros, é ser condutor da salvação para outros, é ser aquele que levará a pessoa de Jesus Cristo, aquele que não tem esperança, porque Ele é a própria esperança. Em meio à desesperança, Jesus Cristo é a própria esperança, meu irmão. Mas tem pessoas que não entendem isso, tem pessoas que não veem isso, existem pessoas que ainda não experimentaram isso. E nós que já experimentamos esse recomeço, e nós que já experimentamos dessa presença, e nós que já experimentamos do milagre, nós precisamos clamar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, precisamos clamar o nome dEle, precisamos buscar a Ele, precisamos levar o milagre a outros. Sabe, você vai sair daqui nessa noite, Jesus. Se você crer, você vai sair daqui essa noite, você vai levar o milagre para dentro da tua casa. Sim, oh Deus, você vai ser o portador do milagre de Deus na sua casa. Não existe situações em que Deus não possa reverter, meu irmão. A palavra de Deus diz isso. Deus, Ele diz isso para mim e para você. Não existe nada que eu não possa reverter. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, que está acima dos céus e da terra. Não há, meu irmão. Nós carregamos a palavra de Deus dentro de nós. Seja portador da glória e da presença de Deus. Seja portador do milagre de Deus. Nenhuma situação fez com que essas pessoas titubeassem. Nenhuma situação fez com que essas pessoas voltassem atrás, retrocedessem. Elas acreditaram, elas creram, elas tomaram posse da palavra de Deus. Sabe, a cada culto, meu irmão, nós saímos daqui cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus, através do louvor, da adoração, da palavra que sai desse altar. Sabe, hoje não é diferente do que aconteceu domingo, e não será diferente do que vai acontecer no próximo domingo, meu irmão, porque todas as vezes que estamos aqui, sabe, é a expectativa de que Jesus Cristo irá passar por aqui, indiferente de onde que Ele venha, indiferente do que Ele tenha feito, Ele vai passar por aqui, Ele vai junto com você através do seu milagre. Todo caminho é comum até Jesus passar por ele. Davi Sácia diz isso, Davi Sácia, Aline Barros fala sobre isso. Sabe, na trajetória até Jaro, Jesus fazia um caminho, meu irmão. Ele teve que atravessar um mar. Ele passou por uma multidão. A multidão oprimia, apertava ele. Mas eu não sei qual é o número de pessoas que tinha naquela multidão. Apenas uma pessoa tocou em Jesus diferente. Foi. Não importa quantas pessoas estão ao teu redor, não importa quantas situações te oprimem, não importa quantas coisas de ruim estão acontecendo, toque em Jesus diferente, toque nele, porque, meu irmão, Ele está passando por aqui. Jesus Cristo está na casa, Jesus Cristo está na casa, e onde Ele está na casa, há milagre do Senhor. E eu estou sentindo algo muito diferente, meu irmão. Há algo muito poderoso da parte de Deus acontecendo entre nós. Eu não digo de hoje. Sabe, os louvores que vêm desse altar tem trago a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Sabe, há um toque diferente até da parte de Deus para as nossas vidas.
a tua oração não está chegando ao trono da graça. Sabe, não se entristeça porque você acha que a tua oração não chega até Ele. Sabe, Ele está ouvindo. Ele está ouvindo, Ele está ouvindo. Sabe, não se ache indigno. Não se ache porque Ele é o filhinho, você é filhinho dEle. Nós somos filhos dEle. Há um motivo porque Deus Ele te resgatou. Há um motivo porque Deus Ele tirou da vida que a gente levava e nos conduzirá para um trono de glória, a viver com Ele, a estar na soberania dEle, meu irmão. Toque nele diferente nessa noite. Ele está acessível a você, Ele está acessível a nós. Jesus Cristo, Ele transforma. Jesus Cristo, Ele dá oportunidades. E se você quiser, essa oportunidade vem para você nessa noite. Nosso testemunho, meu irmão, é o expressar, é a expressão do recomeço em Deus. Como somos edificados quando há uma vida transformada em Deus, através daquilo que Deus fez em você. Sabe, eu fico tentando imaginar quantas pessoas foram salvas quando Jesus Cristo faz um milagre desse. Se aquela multidão que apertava Jesus viu um milagre naquela mulher, a partir dali, quantas pessoas começaram a seguir a Cristo? E aonde a gente vá, nós levamos esse testemunho. Quantos de nós, onde quer que seja, nós nos colocamos dessa forma, para que outros vejam um milagre em nós, e esse milagre transforme a outros. Quantos foram salvos quando estavam lá na casa de Jairo e debochavam daquele momento, sabe, caçoavam daquele momento? E Jesus Cristo entrou na casa com os 3 discípulos, a mãe e o pai. Você pode abrir a porta da sua casa hoje? Ah, Jesus, você pode abrir a porta da tua casa hoje? Ei, abre a porta da tua casa, feche seus olhos agora. Fecha. Eu não sei qual é a sua casa, eu não sei o que é. Abre a porta, porque Ele está no caminho. Sabe, Ele não está sozinho, Ele está no caminho. E Ele quer entrar na sua casa para que haja cura, libertação e milagre. E Ele há de fazer. E Ele há de fazer, meu irmão. Sabe, quando aquela menina estava morta, era costume da época. Assim que uma pessoa morria, imediatamente enterrava essa pessoa. Ah, Jesus. E eu imagino aquelas pessoas em volta quando sai Jesus lá de dentro. Você já pode imaginar Jesus saindo de dentro da tua casa agora com o teu milagre? Ah! Ei! Ó! Jesus Cristo entrou na casa, tinha muita dúvida quando Jesus saiu. Saiu Jesus Cristo, os discípulos, a mãe, o pai e a menina. Ele saiu junto com o milagre. Jesus Cristo entrou com os discípulos e saiu com o milagre. Não tinha mais sepulcro, não tinha mais nada, não tinha nada o que enterrar, tinha vida. Sabe, na casa que havia morte, na casa que tinha morte, a morte cessou, houve vida.
A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, o Espírito retornou a ela. Ah, Jesus! Espírito de Deus, Espírito da vida, entrou naquela menina de novo. E não houve mais sepultamento. Creio eu que houve festa, meu irmão. Que imagine várias pessoas de uma família do lado de fora esperando para sepultar alguém, e sai ela lá de dentro com Jesus Cristo e seus pais, viva e cheia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus entrou nela. Sabe, meus queridos, nenhuma palavra em vão, nenhuma. Sabe, a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, e ela nos traz o entendimento. Quando Jesus me deu essa palavra, eu falei, Senhor, e eu comentando com a Vera, sabe, eu acho tão engraçado que a gente faz um caso de anotação e sabe o que acontece isso? É que tudo que é humano sai. Tudo que é humano sai, meu irmão. O que é elaborado, pensado pelo homem sai. Porque não é aquilo que a gente quer fazer, não. É aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer. Não é aquilo que o homem quer fazer, não. É aquilo que Deus quer fazer. A concordância, meu irmão. A concordância. Eu convido você nessa noite a você pegar Jesus Cristo pela mão e ir de encontro àquilo que precisa ter vida novamente. Eu convido você a chamar a Jesus Cristo e não olhar para nada que está ao teu redor e falar assim, Jesus Cristo, vem porque tem algo lá na minha casa que precisa ter vida novamente. Tem algo na minha casa que precisa recomeçar. Eu estou dando um exemplo de casa, meu irmão, mas você sabe o que precisa ter um recomeço em Deus. E um recomeço, meu irmão, não é nada fácil. Mas existe uma fórmula tremenda em que diz em Esdras, se eu não me engano no capítulo 3, em que a cidade tinha sido sitiada, estava totalmente em ruínas. E os sacerdotes, quando chegaram na cidade, que estavam toda quebrada, antes de qualquer uma construção, de pegar um tijolo, eles cataram algumas pedras, botaram lá no meio do que precisava ser construído e começaram a adorar o Senhor. Antes de qualquer recomeço, antes de qualquer reconstrução, meu irmão, levante um altar para o Senhor. Antes de algo novo começar, antes de você pegar e começar a reconstruir algo, levante um altar ao Senhor. Mas Agenor, está tudo em ruínas, está tudo ruim, está tudo quebrado. Levante um altar para o Senhor. Não importa da forma com que está aquilo que está em volta. Sabe, pega o que você tem, meu irmão. É você mesmo? Então pega só você. É você e mais alguém? Chame esse alguém e levanta o altar para o Senhor, para que algo recomece e reconstrua, mediante um sacrifício de adoração a Deus. Eu te convido a você estar de pé nessa noite. E essa noite é uma noite de recomeço. Essa noite talvez hoje, nessa noite, você esteja recebendo uma oportunidade a qual você nunca teve antes. Sabe, queridos, que eu falei desses problemas que eu passei, e a maioria da igreja sabe
e mais aprofundo a minha família, os apóstolos, os pastores, os amigos que são um pouco mais próximos, sabem de quanto doloroso foi, do quanto penoso foi, do quanto dificultoso foi, mas eu falo de tudo isso, daquilo que Deus fez, mas não dói. Não sinto, a única coisa que eu sinto é alegria no Senhor pelo que Ele fez, porque toda honra e toda glória seja dada a Ele. Talvez cicatrizes hoje, algo que aconteceu em sua vida, te impede de você ter um relacionamento melhor com Deus, de você verdadeiramente, sabe, pedir ao Senhor que Ele entre na sua casa, pedir ao Senhor que Ele faça parte daquilo que você precisa, que realmente fazer parte, que Jesus Cristo faça parte em você. Essa noite é a noite de deixar tudo isso e você sair daqui com Jesus Cristo, de mão dadas com Ele, para onde você precisa levá-lo. Essa noite é uma noite de recomeço, noite de restauração, irmão, noite de oportunidades. Nossos cultos de quarta-feira é um culto muito específico, cara. Um culto onde Deus, sim, Jesus, talvez eu não tenha mais. É um culto muito específico. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que obrigado, gritar, Jesus. Obrigado, eu Jesus. gritarei. Aí, querido. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Meu Deus! Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne. Tá aí, querido. Fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Oh, quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer
do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. As oportunidades desaparecem. Jesus. As oportunidades são dadas por Deus. Culto de quarta-feira é um culto muito especial. É um culto direcional, um culto onde Deus, através da sua glória, deu um rema para os apóstolos, para que estivessem ministrando algo em sua vida. Você pode vir aqui, meu irmão. Venha receber algo novo da parte de Deus. Jesus, eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, e a minha vida, a minha vida, seja tua vida, e a minha vida seja tua vida, Jesus.